Apresentação, ok, já está. Uhum. Eu vou, o que eu vou apresentar é um bocadinho o que a APAV faz. A APAV é a ideia mais comum, e não anda, e também tem a ver com a missão da APAV, é que a APAV é uma associação de voluntários, com voluntários, não de voluntários, com voluntários, e uma associação de voluntariado e se dedica basicamente à violência doméstica, porque também é esse, digamos assim, o foco mediático mais nas questões da vitimação e da criminologia. A PAV nasce nos idos anos, no início dos anos 90, em 25 de junho dos anos 90, mas um bocadinho aqui esta constatação, na altura, parte da nossa audiência, certamente o que vou dizer é uma questão meramente histórica, mas pelo menos os proletores celebram que os anos 80 foi uma década de construção de algumas das vertentes que nós temos agora e que mais ou menos se pode dizer que é de um Portugal mais moderno. Uma delas foi até de uma reorganização de resposta de serviços da comunidade e do próprio Estado, passado o período mais turbulento do pós-25 de Abril. E neste triângulo existe os tribunais que, em nome de todos nós, em nome do povo, aplicam a lei, existe a organização estatal para quem é o autor do crime. Na altura, estamos a falar de 1980, o então Instituto de Reinserção Social, se não falha a memória, tinha sido fundado em 1987, 88, vindo dos serviços prisionais, e agora as voltas comunidade voltou, e faltava claramente uma vertente deste triângulo que era a vítima. Essa resposta foi pensada mesmo até do ponto de vista público, eu que sei de ser uma resposta pública, mas um bocadinho de chamamento do movimento europeu, não só europeu, mas europeu que se vinha a acentuar, do movimento de apoio à vítima, foi encontrada uma resposta que seria uma resposta da sociedade civil, e foi um grupo de associados fundadores muito ligado a várias áreas, desde as várias expressões das várias igrejas em Portugal, às polícias, à judicatura, ao Ministério Público, à Academia, que fundaram a PAV. Alguns destes princípios básicos primeiramente, que o apoio às vítimas de crime é essencial para o equilíbrio, ou seja, não é um favor que ninguém faz a quem é vítima de crime. Eu não vou entrar naquelas situações de vítimas que podem ser vítimas e podem ser autores de crimes, isso é uma parte de fronteira. Estamos a falar de vítima de crime, de alguém que é vítima de crime e de alguém que é autor do crime. E que esse tratamento, essa abordagem, deve ter esse esforço de apoio para que quem é vítima de crime possa ser apoiado e possa, de alguma forma, reintegrar-se ou integrar-se melhor na sociedade e seguir o seu caminho. Tem que ser uma abordagem individual, focada nas necessidades dessa vítima, nas circunstâncias pessoais e também, claramente, no contexto de vitimação e nas circunstâncias da sua vitimação. Devem ser gratuitos e que esse acesso deve-se reger pelo princípio de igualdade. O princípio de igualdade é uma coisa sempre que fica bonita de se colocar em qualquer lado, mas aqui é primordial. Igualdade no sentido, no nosso entendimento, igualdade de acesso ao serviço no território nacional, e daí as várias formas, nesta altura, até à distância, de poder chegar, mas também de igualdade, porque sabemos que a maior parte das vítimas, quando é vítima, desde logo, sente uma certa, um dos primeiros sentimentos é a autoculpabilização, uma coisa tão simples. Quando nos assaltam o carro e nos roubam alguma coisa e nós, naquele dia, estacionamos num sítio ou não costumamos estacionar, a primeira coisa que nós interrogamos é porque é que raio eu fui estacionar o carro ali, como se uma coisa tivesse, exatamente. Agora, se pensarmos em circunstâncias de crimes contra as pessoas muito mais sensíveis e muito mais hediondos, como por exemplo seja a violação sexual e outro tipo de crimes, mesmo assim, existe claramente um sentimento de autoculpabilização pela vítima.
mas eu já pegarei nisso. Beatriz, está a controlar as horas? Desculpe lá. Não, não, controlo eu, mas Não, estamos bem. Ainda só mas começaram a até sair. quando? Para eu ir olhando para o relógio, desculpe lá que eu preciso. Seis, até às e 25. Vamos Tá. tentar apontar, é assim, e 25, se resvalar um bocadinho, também não há problema. Tudo bem. Por isso, a visão da APAV, no âmbito e no seguimento do que eu disse, o que a APAV acredita e trabalha é que para o Estatuto da Vítima, ou seja, um conjunto ordenado, coerente de normas e de direitos, que não é o que se assiste atualmente, seja plenamente reconhecido, valorizado e efetivo e que vai para além apenas da narrativa discursiva, quer em termos políticos, quer em termos de decisão e quer mesmo em termos apenas de letra da lei. E isso reflete o trabalho de todos os dias, que é apoiar as vítimas de crime, mas também na repercussão que o crime tem nos círculos que envolvem as vítimas e nas comunidades, suas famílias e amigos, prestando serviços de qualidade gratuitos e confidenciais. Gratuitos e confidenciais, penso que se autoexplicam. A qualidade aqui para nós é importantíssima. Porquê? Porque não é pelo facto de ser gratuito, não é pelo facto de ser do acesso à vítima desse serviço gratuito que essa qualidade não deve estar presente e deve estar presente. Ao mesmo tempo, contribuir, para além da questão da prestação de serviços diretos à população, mas também contribuir para a melhoria da posição da vítima e do entendimento que a sociedade tem portuguesa da vítima e da efetivação dos seus direitos, e daí o aperfeiçoamento das políticas públicas, sociais e privadas, centradas nesse conjunto de direitos e de direitos e de deveres também de quem é vítima de crime. Muito pelas palavras: solidariedade social, informar, proteger, voluntários, apoio gratuito, igualdade de oportunidade e não discriminação. A não discriminação aqui é importantíssima, porque cada um de nós transporta consigo claramente um acervo de preconceitos. E é bastante importante depois, quando alguém lida com a vítima, e as pessoas e os técnicos de apoio à vítima são objeto de avaliação, de avaliação em termos de entrevista, de formação inicial, de formação contínua, de monitorização, supervisão, mas nós quando entramos numa sala ou quando pegamos no telefone ou quando recebemos um e-mail, a não discriminação é um princípio básico, porque do outro lado as histórias são todas menos, correspondem às estatísticas que nós sabemos, ou seja, não é, muitas vezes as pessoas foram vítimas porque estavam no local errado, com a pessoa errada, no sítio errado, fazendo coisas que supostamente outras pessoas não sabem, ou seja, tudo isto é importantíssimo para além de uma situação. Imagina alguém que se dedica, para além das questões claramente dos grupos étnicos e isso tudo, mas não ter um preconceito de não discriminação perante os outros é essencial, e muitas vezes nós no atendimento e no contacto temos exatamente que temos claramente que o fazer, não discriminando absolutamente ninguém. Isso é bastante importante porque recebemos pessoas vindas não só das mais variadas naturezas e convicções religiosas e isso tudo, mas muitas vezes, imagine uma situação de alguém que, sendo trabalhador do sexo, foi vítima de violência, ou seja, há toda aqui uma série de circunstâncias que é preciso exatamente que esse princípio da não discriminação seja afirmado todos os dias. A PAV é mais conhecido pela área da violência contra as pessoas e claramente é o que nós fazemos em termos de bolo estatístico, por uma razão, porque em Portugal existe entre PSP e GNR, já não falamos da judiciária, mas dos serviços de polícia mais de proximidade das comunidades, cerca de 700 estruturas policiais e, por outro lado, existem estruturas, nesta altura, mais ou menos, pelo país, no apoio a vítimas de violência doméstica, mas, e regra geral, muitas vezes até mais ligado a vítimas do sexo feminino, mas para todas as outras vítimas não existe uma resposta que não seja a PAV. E a PAV tem, em termos de gabinetes e polos de atendimento, estamos em cerca de 44 localidades. Daí, também em termos vitimológicos,
quem é vítima de crime contra a pessoa, onde existe o elemento de violência contra a pessoa, é muito mais propensa a procurar ajuda do que quem é vítima, por exemplo, de um crime patrimonial ou então de um crime, por exemplo, relativamente como seja um crime de corrupção. Mas a APAV, para ter uma ideia, por ano apoia vítimas de cerca de 80 crimes diferentes. E isto significa exatamente uma tabela muito resumo, quer de vida e integridade física. A APAV tem resposta específica, já lá vamos para o homicídio, para a violência doméstica, para a questão da violência sexual, mas também a questão de crimes de honra ou mesmo os crimes contra o Estado, crimes contra o património e crimes contra a vida em sociedade. Para além da questão do crime, a APAV também apoia vítimas e há algumas das situações em que nós dizemos que é violência não criminalizada. Bullying, assédios, ou seja, há formas de violência, mesmo por exemplo há formas de violência, por exemplo, contra as pessoas idosas que não sendo crime são claramente violências completamente relevantes e obtêm também o apoio da APAV. Como é que isto se faz? Desculpa lá, isto foi retirado do inglês, por isso está ali support. Uma das abordagens e uma das linhas da APAV é estar presente na comunidade no seu geral. Para ter mais ou menos uma ideia, através destes vários canais, a APAV, o ano passado, apoiou isto faz-se uma combinação de proximidade por várias áreas. Primeiramente, os gabinetes de apoio à vítima, que eu falava, das redes de gabinete, dos 20 gabinetes de apoio à vítima, mais os polos de atendimento e itinerância. Faz através do sistema integrado de apoio à distância, ou seja, o primeiro contacto da vítima, muitas vezes com a APAV, é nesta altura metade, 50%, 50% em termos de contacto telefónico, designadamente a linha de apoio à vítima, que é um número europeu, mas também através dos contactos para os gabinetes locais. A APAV conta, muito brevemente, a conseguir ter um horário único, no sentido que muitos dos gabinetes locais só estão abertos ou de manhã ou de tarde, respondem também às necessidades da comunidade, mas se alguém telefonar, imagino, das 9 às 21, um número de telefone de um gabinete mesmo não esteja aberto, por exemplo, estamos em piloto e a avançar com isso, já é atendido depois diretamente na linha de apoio à vítima, ou seja, haver um contacto de horário único relativamente à APAV. Estando os gabinetes desenhados para as vítimas digamos assim, para o top 10, 15 de crimes que nós atendemos, e isto conjugado isto conjugado de alguma forma também com as estatísticas oficiais, existem crimes que, pela sua complexidade, precisam de um apoio mais especializado ainda, diria eu. O apoio é um apoio que passa desde logo pelo acolhimento e pelo apoio emocional, espaço de escuta ativa, que as pessoas, quem é vítima de crime sente que não vai ser objeto de juízo de valor, está desorientado relativamente ao que pode fazer, o que não pode fazer, relativamente a direitos. Passa muito pela literacia dos direitos e de como podem exercer os direitos e que direitos é que têm. Passa também pelo apoio emocional e psicopsicológico em termos de intervenção mais pontual e mais breve, mas também passa pelo apoio social próprio, ou sobretudo bater à porta de quem existe para fazer e apoio prático. E de coordenação um bocadinho muitas vezes nesta via difícil do contacto com as instituições, a APAV vê-se um bocadinho como fazendo uma coordenação aqui em biquinhos de pés, com humildade, para que a pessoa possa fazer alguma coordenação de contactos e de percurso para evitar os chamados fenómenos de vitimação secundária. De uma forma muito geral, eu diria que a APAV se vê num mecanismo de rodas dentadas, algumas delas de materiais muito nobres e muito institucionais, os tribunais, as polícias,
como uma pequena roda que, de alguma forma, sem pretensão, ajuda também o sistema todo a funcionar melhor, tendo em conta os direitos e os interesses das vítimas de crime. Mas dizia eu que para as redes de apoio especializado, em que existem mais técnicos de staff permanente, claramente com voluntariado. O voluntariado para a PAV não é uma filosofia de atuar. Os cidadãos têm uma maior, desde enquadrados, supervisionados e ajudados por técnicos residentes, há uma grande facilidade, há uma grande empatia de chegar ao outro, de chegar ao outro cidadão que sofreu um crime e que precisa de ajuda. Mas são estas três. Depois especializada de familiares e amigos de vítimas de homicídio e terrorismo, especializada de crianças e jovens vítimas de violência sexual e de vítima migrante de discriminação. Os dois primeiros, então, têm uma presença nacional em termos de mobilidade, se necessário for. Ou seja, trabalham muito juntamente com a Polícia Judiciária, cada um fazendo a sua área, o que significa que, se for necessário, e muitas vezes há deslocação, há deslocação para atendimento, para acompanhamento, depois com todos os meios de apoio à distância de vítimas, e temos técnicos espalhados no país, de acordo também com os nossos gabinetes. A linha de apoio à vítima também já falei, e a questão dos shelters, que aqui são as casas de apoio, e que são uma resposta muito específica para a área da violência doméstica, e a última para a área das mulheres vítimas de tráfico. Atualmente estamos também a gerir a linha internet segura no âmbito do nosso call center, se assim se pode falar, tendo em conta também uma realidade que nos é muito próxima, que são as crianças e jovens vítimas de violência sexual, muito ligada à chamada pornografia infantil, então aos abusos sexuais de menores online. Eu diria que nesta altura só para ter mais ou menos uma noção, e fico-me por aqui, a PAV tem um modelo em termos nós levamos o setor, sem prejuízo dos demais, mas achamos que o setor social, o setor solidário tem claramente também uma responsabilidade acrescida de, por um lado, não repetir modelos apenas públicos ou apenas privados, mas repetir modelos que tenham toda a preocupação, quer da transparência, quer da accountability, mas também da eficácia face ao que nós fazemos. E isto, de uma forma muito geral, é isso que está aqui. A linha de apoio à vítima, ou seja, o SEAD, que tem à esquerda a gestão de sistemas de referenciação, como falava da PJ, das polícias, das outras instituições, os atendimentos, videochamada, telefone, por e-mail, por mensagens, ou seja, cada vez mais o Messenger tem uma presença, aumenta a sua presença, como aumentou há uns anos, por exemplo, a questão dos e-mails, mas também as redes de gabinetes para a vítima, as várias nossas redes, isto muito centrado no voluntariado, na formação e nos procedimentos, ou seja, a PAV, desenvolve modelos procedimentais que regulamentam uma determinada área, ao mesmo tempo eles são objeto de formação, ao mesmo tempo são objetos da monitorização e da supervisão, para depois, se necessário for, alterarem procedimentos, isto tudo num ambiente de qualidade que é mais do que a norma que está ali, e também da avaliação de impacto. Isto tendo em conta que a nossa âncora e o motor solidário da APAV são claramente voluntários. Em termos de números, só para acabar, a APAV nesta altura está presente, como eu dizia, nessas localidades. Temos cerca de 250, 300 voluntários conforme a área, uma grande ligação ao ensino superior, às universidades e aos politécnicos, e somos cerca de 100 pessoas, geralmente muitas delas, uma boa parte, até mais do que um terço, geralmente nas casas de abrigo, que são grandes consumidoras de recursos humanos. Por isso eu disse tudo, dos 50 slides eu acho que só conseguiria 3 ou 4, mas penso que é uma boa, o essencial, pelo menos em geral, foi. A PAV, só para acabar mesmo, a PAV aí faz claramente, e é uma boa, faz a charneira entre o mundo da justiça e o mundo das pessoas, e, por exemplo, só um dado,
cerca de 50% das pessoas vítimas quando chegam à PAV, quando o primeiro contacto não tinham entrado em contacto com o chamado sistema formal de justiça, ou seja, o Ministério Público, os tribunais e as polícias. Muito obrigado e até já. Muito obrigado, foi esclarecedor e aliás devo confessar que eu próprio que já terminei o meu estágio enquanto advogado, nunca exerci muito, mas enquanto advogado há 20 anos e por acaso tínhamos na altura a tradição quanto àqueles magros honorários que recebíamos, só o trabalho que a emissão de recibo necessitava muitas vezes, a APAV foi o veículo ou que, digamos, redirecionávamos esses honorários, ou redirecionei, lembrava-me, digamos, já com saudade desses tempos, e muitas vezes redirecionei honorários para a APAV, mas já lá irei depois no final a essas outras questões. Foi esclarecedor e eu próprio não tinha, devo confessar, não tinha noção da real dimensão e do leque de atuação da APAV. Antes então de passarmos para uma fase de perguntas e respostas, passaria aqui até para completarmos o quadro, não é? Porque estamos a falar e reiterando, dado que tivemos mais algumas pessoas que nos chegaram entretanto, dentro deste 16º objetivo da Assembleia Geral da ONU, isto é, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estamos dentro da paz, justiça e instituições eficazes. E nesse âmbito, e seguindo aqui agora o mote lançado então pelo João Lázaro, passo ao João Paulo Batalha para que, no fundo, presida a direção, eu não consigo deixar de dizer associação, não é? A associação que tem o nome de Transparência e Integridade. E também assim é porque faz parte, não é? Não está só, não é apenas, perdoem-me a expressão, uma carolice nacional, pelo contrário, é uma associação que faz parte de um todo bem mais vasto, com atuação em mais de 100 países, e estamos a falar de uma ONG, Transparency International, da qual esta outra associação, aqui agora representada pelo Presidente da Direção, vem, no fundo, enquadrar-nos sobre aquilo que é também a sua missão, o que se pretende. Bom, quanto ao nosso preletor, licenciado em Direito, aliás isto hoje somos 3 Joões, 3 licenciados em Direito, mas neste caso concreto o João Paulo Batalha, além disso é mestre em História, pós-graduado em Sociologia Política, já tivemos a oportunidade de o ver noutras, digamos, noutras lides, porque também já foi jornalista e atualmente também consultor na área da comunicação. Como é óbvio, agora vem neste outro papel muito importante, tendo começado como voluntário em 2011, foram reconhecidos certamente bastante méritos e vamos ouvi-lo um pouco sobre então aquilo, no fundo, qual é que é a missão, o objeto da transparência e integridade. Por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Tenho que começar por fazer uma correção. Eu dei ao professor a autorização para ir ao meu LinkedIn tirar a minha bibliografia e provavelmente aquilo está mal atualizado. Eu não sou licenciado em Direito. Eu estive na Faculdade de Direito e sou um daqueles, de certeza, que vocês são licenciados, de certeza que conheceram vários como eu, que são os que andam ali 2 ou 3 anos e muito infelizes da vida e depois se mudam para a História. Eu próprio depois, quando mudei para o curso de História, encontrei lá muitos refugiados de Direito. Portanto, eu não cheguei a fazer licenciatura em Direito, aliás, em bom da verdade, não fiquei nem sequer perto. Eu gostava de fazer uma apresentação do trabalho da Transparência e Integridade e da Transparency International
no quadro deste Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 e tendo esse objetivo como ponto de referência. Há só uma nota que, enfim, eu não preparei provavelmente a minha apresentação para isto, mas é uma nota que eu tiro da apresentação do João Louros, que acho que é útil e importante, e fica aqui o convite para discutirmos no debate, que é a importância de organizações mediadoras entre o cidadão e o Estado. E isso é uma coisa útil que haja estas organizações, nós próprios, noutra escala, tentamos fazer esse trabalho, mas também nos dirá coisas interessantes sobre a eficácia do Estado em relacionar-se com os cidadãos, a capacidade do Estado de o fazer, a confiança que os cidadãos têm ou não têm no Estado. Portanto, acho que esse é um tema importante. E é importante, neste quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são uma política global interessante e importante. Importante porque cria uma linguagem planetária sobre o desenvolvimento e sobre aquilo que pretendemos, no fundo, tentar responder a uma questão simples, que tem ocupado, simples de colocar, mas difícil, que tem ocupado muitos juristas, muitos filósofos ao longo dos tempos, que é para que é que serve o Estado? Para que é que servem os países? Para que é que servem as instituições? Aqui à nossa escala podemos perguntar para que é que serve Portugal? É uma coisa que nós não costumamos perguntar, porque já temos 900 anos de país e, portanto, existimos porque existimos, temos traços de história, de língua, etc. Mas o Estado português, com estas fronteiras, com estas instituições, com estes modelos de governo, serve para quê? E esta linguagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pretende dar uma resposta. Serve para as pessoas que nele vivem serem, em primeiro lugar, livres, seguras e felizes. É aquilo que os americanos puseram na Declaração de Independência, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Portanto, se o nosso objetivo como cidadãos, como pessoas, é sermos felizes, seja lá isso o que for, e é diferente para cada pessoa, os Estados deviam ser mecanismos, em primeiro lugar, para nos ajudar nessa tarefa. E, portanto, o mérito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que agregam países que são boas democracias, outros que são democracias de menor qualidade, outros que não são democracias de todo, é criar esta linguagem universal, comum, para aquilo que juntos devíamos atingir. E nesse sentido, portanto, vocês já conhecerão os vários objetivos que estão listados, que têm a ver com desenvolvimento económico e social, fundamentalmente, mas eu diria que este, se calhar puxando a brasa à minha sardinha, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento, o 16º, não é necessariamente o mais importante, mas é um dos cruciais porque é instrumental para todos os outros. Ou seja, para nós atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na educação, no combate à violência, na procura de que os cidadãos tenham uma relação minimamente igualitária uns com os outros e com os poderes, com o Estado, este objetivo de paz, justiça e instituições eficazes é crucial. E é, sobretudo, neste âmbito que nós trabalhamos. A Transparência e Integridade, como o professor disse, é uma organização portuguesa de combate à corrupção, essencialmente somos conhecidos como a Organização de Combate à Corrupção. Fazemos parte da Transparency International, que é uma rede global de ONGs de combate à corrupção. Ao contrário de algumas ONG globais, como por exemplo a Amnistia Internacional, a Transparency International não é exatamente uma ONG global, quer dizer, não vale a pena perder muito tempo com isto, é, digamos, uma coligação de organizações nacionais e, portanto, para ser membro da Transparency International é preciso ter uma organização nacional constituída já há algum tempo, há um processo de acreditação que é revisto a cada 3 anos para garantir que nós estamos alinhados com a missão, com em mais de 100 países, estamos todos a puxar para o mesmo lado. E, portanto, somos nós, os capítulos nacionais, que elegemos o secretariado e a direção da Transparency International, que tem sede em Berlim, e fazemos isto porque percebemos, tal como as Nações Unidas perceberam, que estes objetivos de termos um combate à corrupção eficaz exigem não só um combate local e nacional, mas um combate global, porque temos imensos fenómenos de corrupção transnacional,
que são um entrave gigantesco ao desenvolvimento sustentável. E, portanto, nós somos uma organização de combate à corrupção, mas com este propósito que é não necessariamente combater a corrupção em si própria, só por si própria, mas porque percebemos que combater a corrupção e, portanto, combatendo a corrupção, termos instituições que sejam transparentes, abertas, que respondam aos cidadãos, é fundamental para termos uma democracia de qualidade. E eu acho que este objetivo 16, não usando a palavra democracia, porque seria, se calhar, diplomaticamente melindrosa para vários países, embora quase todos os países se reclamam democráticos, enfim, muitos não o são, o que este objetivo pretende é exatamente criar sociedades democráticas em que as instituições deem resposta aos cidadãos. E para as instituições darem resposta aos cidadãos, nós, de facto, temos que ter bons mediadores. E para além dos mediadores tradicionais, o mediador tradicional é o eleito, sei lá, é o deputado que nós elegemos, ou o presidente da Câmara, ou o deputado municipal, esses são eleitos pelos cidadãos para desempenharem as funções nas instituições. São os nossos mediadores no exercício do poder político, mas nós precisamos de outros mediadores e precisamos de mediadores da sociedade civil. A APAV faz esse trabalho lindamente, há muito mais tempo do que nós, a Transparência e Integridade foi fundada em 2010, vamos fazer em setembro 10 anos. Outra enfim, missão mais bicuda da APAV é que nós, de facto, damos alguma atenção às vítimas da corrupção, sobretudo, e dos abusos de poder, mas de forma relativamente abstrata. Enfim, vamos acompanhando alguns casos, mas a nossa preocupação é com as vítimas abstratas, que somos todos nós. A APAV lida com as vítimas concretas, que é um trabalho muitíssimo mais delicado e espinhoso. Mas, portanto, o objetivo da Transparência e Integridade é ser, e é isso que nós somos, uma organização de advocacia social e política assumida. Portanto, nós somos assumidamente lobistas junto dos poderes, o termo tem muito más conotações, nós estamos aqui na defesa de interesses, que são os interesses não só dos nossos associados e dos nossos apoiantes, mas que nós achamos ser os interesses gerais dos portugueses em termos menos corrupção e, portanto, gerirmos melhor a integridade das instituições públicas. A integridade das instituições públicas não é só a capacidade dos sistemas de justiça investigarem casos de corrupção concretos, como, enfim, esta semana tivemos um bom exemplo da acusação do processo BES, que é um caso de corrupção absolutamente gigantesco, em que o Ricardo Salgado está acusado de 65 crimes, e crimes muito sérios, como uma organização criminosa e corrupção e outros. Mas para além disto, que é a capacidade do sistema de justiça perseguir criminosos específicos e levá-los a tribunal e responsabilizá-los, nós temos que trabalhar na capacidade das instituições como um todo e das instituições políticas. Porque, precisamente, se nós não fizermos um combate à corrupção, se nós não conseguimos preveni-la, todos os outros objetivos de desenvolvimento sustentável que exigem investimento em saúde, em educação, em infraestruturas, na economia, não conseguem sair do papel porque os recursos que são necessários para fazermos esses investimentos são desviados pela corrupção. Mas, sobretudo, porque se nós mantivermos nos nossos países estruturas de poder fechadas, opacas, que não respondem aos cidadãos e que não são escrutináveis pelos cidadãos, então estamos a criar, obviamente, enormes oportunidades para que essas estruturas de poder e as pessoas que lá estão se sirvam a si próprias, se sirvam aos seus interesses pessoais e dos seus próximos, sejam do partido, sejam de empresas amigas, etc. E, portanto, não tenham sequer a agenda de promover o desenvolvimento sustentável e de criar países onde as pessoas possam ser felizes. E, portanto, o nosso combate, sendo, enfim, em termos de comunicação pública, o combate contra a corrupção é, sobretudo em primeiro lugar, este combate pela qualidade das instituições. E a qualidade das instituições exige nós fazermos este trabalho de lobby junto dos decisores. Portanto, muito do que nós fazemos são estudos até comparativos da realidade em vários países, e o facto de estarmos numa rede como a Transparency International ajuda-nos a fazer isso. Portanto, tipicamente, dentro do quadro da União Europeia, nós fazemos muito trabalho de investigação com colegas da Transparency International de outros países, em que avaliamos a qualidade das nossas instituições em várias áreas específicas, seja na regulação do próprio lobby,
seja na gestão de conflitos de interesses na política, seja no financiamento dos partidos, que é enfim, um poço de problemas neste país, seja em questões de lavagem de dinheiro, corrupção no desporto, que há de vários tipos, quer na combinação dos resultados dos desportivos, no futebol e noutras modalidades, quer do uso do desporto para lavagem de dinheiro. Portanto, nós fazemos estudos comparativos sobre estas questões, fazemos propostas de recomendação e depois andamos a bater à porta dos decisores políticos no governo e no parlamento, nos vários governos e nos vários parlamentos, para que estas recomendações de melhoria das instituições sejam adotadas. E uma das coisas que fazemos, e que é um dos méritos deste sistema, desta linguagem universal de objetivos de desenvolvimento, é poder fazer uma análise de cada país no cumprimento deste Objetivo 16. E, portanto, a Transparency International tem feito este trabalho, nós fazemos aqui para Portugal, que é avaliar até que ponto o nosso país está a ser eficaz em cumprir este desígnio de termos uma situação pacífica, justiça de facto eficaz e célere para todos e instituições, fortes instituições políticas, mas também já agora instituições de sociedade civil que também exigem força própria e músculo. E, portanto, esta linguagem é muito útil, a linguagem dos Objetivos de Desenvolvimento, para nós podermos fazer estas avaliações. E, de facto, o que nós verificamos em Portugal é que, tipicamente, temos boa legislação, enfim, há sempre acertos que se podem fazer, mas temos, tipicamente, boa legislação, bons enquadramentos regulatórios, alinhados com os europeus, que são tipicamente boas práticas a nível global, mas falha muita coisa na implementação. E uma das coisas que falha, e isto tem aqui também um ponto de contacto com a APAV, que é a proteção não só das vítimas da corrupção, mas dos denunciantes de corrupção. Se vocês se derem ao trabalho de verem as notícias que foram saindo esta semana sobre a acusação do caso BES, veem que houve ali uma infraestrutura gigantesca de corrupção que verdadeiramente não se monta de um dia para o outro e que exige muitos recursos, enorme confiança de que não vão ser apanhados, de que podem continuar a crescer essa infraestrutura de corrupção. E uma das ferramentas fundamentais para nós prevenirmos que esta corrupção aconteça, ou pelo menos que ganhe estas dimensões, é termos dentro das organizações pessoas que estejam dispostas a dar o alerta, a fazer soar o apito, que é o termo que se usa internacionalmente, o whistleblowing, para detectar estes problemas e resolvê-los. E em Portugal nós não temos uma cultura de proteção das pessoas que dão alerta, quer sejam as vítimas de crimes de violência vária, quer sejam os denunciantes de crimes de corrupção e associados. Portanto, nós, apesar de sermos um Estado de Direito e uma democracia em termos ocidentais, continuamos em muitos aspectos a ser uma sociedade de poderes. E os poderes das pessoas que têm acesso à decisão política, que lideram as instituições, estão muito desproporcionais em relação ao poder do cidadão comum, que se vê muitas vezes vítima de abusos e muitas vezes amedrontado de tal ponto que nem sequer tem a coragem de dar o alerta, ou quando quer dar o alerta, mais rapidamente recorre a uma instituição como a Transparência e Integridade ou como a APAV, porque não confia necessariamente que as polícias, que os órgãos da justiça formal farão o trabalho. E, portanto, acabo aqui exatamente para dar um mote para uma conversa que eu acho muito interessante, é a importância de nós sermos mediadores no contacto dos cidadãos com as instituições, porque eu acho que hoje o cidadão em Portugal sente-se muito desprotegido face ao poder do Estado e sente-se até em muitos aspectos muito estrangeiro na relação com o Estado, porque não percebe muita da linguagem técnica e jurídica que os serviços usam, quer seja um serviço de justiça, quer seja uma simples repartição, usam para falar connosco. Nós recebemos uma mera multa de trânsito e nós não conseguimos perceber exatamente em linguagem clara o que aquilo quer dizer. As finanças a mesma coisa, a segurança social a mesma coisa. Portanto, nós precisamos de desenvolver mediadores. Portanto, há um trabalho político a fazer para fortalecer as nossas instituições democráticas, mas muito desse trabalho político tem que ser feito não só pelos nossos líderes eleitos, mas pelos próprios cidadãos organizados em ONGs como estas, para fazerem esse papel de mediação e para porem mais voz dos cidadãos junto do poder e obrigar o poder a ser mais aberto em relação aos cidadãos. Portanto, por aqui me fico. Obrigado.
Agradeço mais uma vez, mais uma preleção clara e importante aqui. Eu devo confessar, vivi em Macau 2 anos, mas ainda antes da entrega, não é? Mas vi coisas que não me passam pela cabeça. Também já estive em Moçambique com amigos, colegas de curso, e lembro-me de estar no escritório de um deles e tinha 2 sacos cheios de dinheiro. E eu perguntei, mas porquê que é isto, cheios de meticais? E esse colega e amigo disse-me, este é para as custas e este é para o processo andar, não é? E no polo oposto, tenho amigos que vivem na Noruega e recordo-me de lá termos estado, eles têm 3 dias por ano, em que o sistema fiscal é aberto, ou seja, qualquer pessoa pode consultar as declarações fiscais, património de qualquer outro cidadão. E achei caricato, porque era assim um serão, estávamos à espera de ir conviver, mas eles estavam ávidos por consultar o que tinha a ABC ou política ABC, mas achei piada. Polos completamente opostos, digamos, já devo dizer, começar então que já estive em polos completamente opostos. Antes de passar aqui a palavra aos demais, quer para um, quer para o outro, do que vivem as instituições, neste caso as associações a que presidem, porque não obstante os voluntários, então no caso da APAV tem uma infraestrutura a qual eu já desconhecia que fosse tão ampla, mas que é uma infraestrutura já bastante pesada. A transparência e integridade também terá a sua infraestrutura. Quer dizer, no caso da APAV, recordo-me que já há 20 anos, e há mais até, comecei em 98, penso que o estágio, havia a prática de doarmos os honorários, parte dos honorários, aliás ligava mesmo só às situações de crime, e fiquei aqui mais esclarecido. Quanto à real dimensão, também, entretanto, passaram 20 e tal anos e a dimensão já é, digamos, uma outra. Mas existem apoios públicos que suportem este trabalho que é excelente, meritório e precisamos dele porque são, de facto, os verdadeiros mediadores, e isto porque acabo também por fazer trabalho bastante pro bono, aliás costumo dizer IRS faço 10 por ano, é o meu, dos meus sogros, mãe e do porteiro que me pede, do casal de mais idoso que consigo, faço por norma 10, já para não dizer pequenas, às vezes pequenos contactos com essas mesmas dificuldades que o cidadão, por vezes um pouco mais desprotegido, ou que não consegue perceber determinadas missivas fiscais e outras dessas de trânsito. Também fui gravado recentemente para uma contestação dessas, aliás de alguém que já tinha pago inclusive a coima, mas veio a ser notificado já em fase de execução para pagar novamente a mesma coima. Pronto, mas a primeira questão é como é que é gerir no fundo estas infraestruturas, que apoios é que elas têm, ou seja, o Estado, digo eu, tem vantagem em ter-vos, em associações, peço desculpa em falar deste modo, mas são os representantes dessas mesmas instituições, se existem esses apoios e como é que é subsistir para conseguir realizar digamos, essa missão que é de todo, assaz, importante na nossa sociedade. Respondendo de uma forma muito breve, para nós há uma grande, fazendo nós trabalhos diferente em termos de core, da nossa missão core, há aqui muitos princípios que são claramente comuns e que peço desculpa estar a dizer isso, e no nosso caso também há muitos anos
como estamos dizendo, e peço desculpa a modéstia, que antes da palavra accountability entrar no léxico diariamente das entidades públicas neste país, assim de vez em quando com umas deturpações do que é accountability, já a PAV mais ou menos o fazia. E porquê? Porque para nós a importância da PAV, da organização, uma organização como a PAV, cumprir um papel que é um papel nacional complementar, se não mesmo substituto à ação do Estado, de uma forma muito transparente, de acordo com o princípio da subsidiariedade, faz e obriga-nos, por exemplo, a todas as questões, até não somos questões adicionais da questão da transparência, ou seja, um bocadinho como provocação, eu desafio-os a fazerem visitas aos sites de muitas ONGs e tentar encontrar coisas, por exemplo, encontram certamente nas nossas, que é prestação de contas públicas dos últimos relatórios, quem é quem, mas, por exemplo, nós no nosso caso a transparência até pode vista interna. Por exemplo, nós temos uma intranet e, por exemplo, os donativos, por exemplo, de carros, a PAV tem alguns carros ao longo do país, uns foram comprados através de projetos, outros foram dados, estão lá quem é que deu o carro, onde é que é e quando é que está. Isto porque nós acreditamos seriamente que as organizações da sociedade civil devem ser fortes, mas têm que ter claramente padrões de transparência e éticos na sua atuação, sem que isto seja, e isto não é minimamente adversário ou inimigo, de eficácia e de flexibilidade de atuação. A PAV, sendo mais conhecida pela prestação direta de serviços, tem algumas das dimensões que o João Paulo falava. Temos claramente a questão da do advocacy, a questão da formação, a questão do conhecimento. A PAV nisso acredita claramente que o nosso trabalho é fazer esse trabalho em parceria institucional com o Estado, mas sempre numa perspectiva de cumprirmos a nossa origem e a nossa natureza da ONG, que é cooperar, mas termos um papel vigilante. Isso obriga também, ou seja, uma das consequências disso, da PAV ter uma voz ativa, independentemente da cor que colore e que tinge cada governo constitucional, por nós eleitos e com toda a legitimidade. Estou cá há alguns anos, os cheques ou agora as transferências bancárias nunca vêm assim muito gordas, ou seja, diria que a PAV tem um papel que é incontornável, mas claramente poderia ter maior investimento do Estado no sentido de poder permitir uma ação para muito mais pessoas. E respondendo diretamente à sua pergunta, basicamente 5 pilares. Uma é um protocolo com o Governo da República, que reúne 4 ou 5 ministérios e que é claramente um financiamento âncora, mas que depois há outro pilar que tem a ver com financiamentos de projetos, designadamente europeus, em concorrência, em competição com os parceiros, com as ONGs e com as instituições, especialmente as universitárias, uma forte competição em algumas das áreas dos projetos a 27. Uma que tem a ver com as parcerias locais, com as câmaras municipais, onde boa parte da nossa rede de primeira linha está. Uma específica que tem a ver com a segurança social, e a segurança social diz especificamente às casas-abrigo, que são casa-abrigo e Açores, que são equipamentos muito consumidores de recursos, de pessoas e de recursos, e o outro pilar que tem a ver com a nossa venda de produtos, passa desde produtos de formação, de consultoria, de formação, de donativos, de mecenato e de tudo isso, numa política também que dá muito trabalho, diversidade de fontes de receitas, para mantermos também, mantermos essa independência, e desta parte é algo que somos conhecidos e muitas vezes é de cooperação institucional com o Estado. Achamos que a melhoria da situação da vítima só se faz através de uma atitude de cooperação com o Estado para se poder progredir, mas ao mesmo tempo de vigilância e de crítica, e se há coisa que o decisor político sabe do outro lado, independentemente da cor que o tinge em determinada altura, é que a PAV, se for necessário, publicamente o faz de uma forma informada. E aqui também há uma coisa que é importante muitas vezes, penso que até do ponto de situação de organizações
com a APAV que estão ligadas à prestação de serviço direta, fazemos de uma forma que nós geralmente resumimos, que a nossa visão não fica ali entre a A5 e o IC19, ou seja, tem uma visão nacional muitas vezes dos fenómenos, porque muitas vezes nós aqui em Lisboa confundimos o que é relevante entre a A5 e IC19 com o que é relevante desde as flores até a via do Infante. Agradecido. Caro João Paulo. Da minha parte, a situação, eu ia dizer, é mais ou menos a mesma, mas com, enfim, muito mais, digamos, subdesenvolvida do que a APAV. Nós não temos financiamento direto do Estado português. No caso da transparência e integridade, eu acho que seria mais difícil justificá-lo, porque nós, ao contrário da APAV, não somos propriamente prestadores de serviço aos cidadãos, e, portanto, não faria tanto sentido. E, portanto, o grosso do nosso financiamento vem de projetos financiados, tipicamente por doadores internacionais, quase totalidade deles, vários organismos da Comissão Europeia ou da União Europeia, e é também uma das vantagens de trabalharmos em rede com outros capítulos da Transparency International Europeu, é podermos participar, e já temos participado em inúmeros e liderado alguns projetos internacionais em que estudamos determinadas áreas relacionadas com o combate à corrupção, e tem sido esse o grosso dos nossos financiamentos. Depois somos uma associação e, portanto, temos 1000 e qualquer coisa associados, que pagam uma cota, os que pagam de 12 euros por ano, mas as cotas e os donativos têm um peso relativamente residual na nossa estrutura de receitas. E depois há umas coisas que são também elas muito pontuais e quase inexistentes do ponto de vista, enfim, estatístico, mas que são mecanismos interessantes que eu suponho que também existem na APAV, que é, muito de vez em quando, no âmbito de um processo qualquer judicial, há mecanismos ou das pessoas serem condenadas a uma multa a uma organização social, ou um mecanismo um bocado mais complexo de suspensão de processos mediante o pagamento de multas ou de indemnizações, em que ou os juízes ou os procuradores se lembram de consignar algum dinheiro a uma organização de combate à corrupção. Portanto, a nossa estrutura é incomparável com a da APAV. Nós temos uma equipa de 3 pessoas a tempo inteiro pagas exatamente por estes projetos que estão em curso, o que nos permite ter uma estrutura mínima de apoio à associação, mas como ainda não atingimos essa tranquilidade, que nunca sei se é inteiramente tranquila, de diversificar fontes de financiamento, estamos sempre dependentes dos projetos que são temporários e relativamente restritos em termos daquilo que conseguem financiar, e portanto isso ainda nos obriga a uma ginástica de procurar diversificar as fontes de financiamento, porque há um risco neste tipo de ONGs que é fazer coisas porque há um projeto associado ou candidatarmos a um fundo qualquer porque vem daí dinheiro e depois, quando olhamos para trás, vemos que nos desviamos do caminho e estamos a fazer não exatamente aquilo que tem mais impacto ou que seria mais produtivo, mas aquilo que, sendo também útil, não é o crucial, mas é aquilo que está financiável, até porque muitas vezes estes financiadores também são de humores, mudam às vezes apetece-lhes de deixar de financiar este tema e começar a financiar outro, e portanto criar mecanismos de independência, que passa obviamente pelo financiamento, como disse o João, e bem, tem que ser associado a mecanismos muito, muito fortes de transparência e de prestação de contas, é um desafio para qualquer organização. Nós temos vindo, enfim, a consolidar a nossa própria estabilidade organizativa e de financiamento, mas há ainda sempre muito trabalho a fazer e também depende da nossa capacidade de agregarmos cidadãos que queiram apoiar uma causa na qual não tenham necessariamente um interesse direto. Ou seja, alguém que apoia a causa da transparência e integridade com pagamento da cota ou um donativo, ou alguém que dá um donativo à APAV, não sendo diretamente vítima de corrupção e não estando a pagar um serviço, é alguém que está a dar algum do seu dinheiro para o bem de todos e não necessariamente para o bem pessoal. E nós, infelizmente, também por sermos um país, enfim, pobre, não temos muita gente capacitada para fazer isso, mas nós precisamos disso para que, de facto, organizações como estas mantenham a sua independência, que é uma coisa que se conquista com o tempo, porque eu diria que, enfim, se calhar estou a ser um bocado negativo, mas em organizações novas há sempre a tentação de poderes internos e externos querer
torná-las amigáveis a esta agenda ou à outra, etc. E, portanto, isto é um combate permanente, mas eu diria que se torna mais fácil com o tempo, porque se cria uma cultura de organização, cria-se uma cultura organizacional e seguramente eu acho que a Tiago, como também sempre fomos gente com mau feitio, sempre estivemos disponíveis para sermos agressivos logo desde o primeiro dia, mas é óbvio que ao fim de 10 anos, quem achava que podia, enfim, condicionar a agenda tem menos ilusões, e na APAV seguramente é a mesma coisa ao fim de 30 anos. E, portanto, este é um trabalho que nem sempre é fácil, porque lá está, nós somos os tais mediadores, nós não queremos ser necessariamente contra poder. Aliás, não devemos ser contra poder, não devemos substituir-nos às entidades públicas, quer dizer, quando nós somos uma organização de combate à corrupção, não quer dizer que nós vamos aí de arma em punho à procura dos bandidos. Há instituições que têm que fazer isso, e no Estado de Direito não pode ser um grupo privado de cidadãos a ir à procura dos corruptos ou a ir à procura dos abusadores de violência doméstica, quer dizer, e portanto muito do nosso trabalho é garantir que as instituições resolvem os problemas que as impedem de fazer o seu trabalho mais eficazmente. Portanto, nós para isso temos que ser parceiros das instituições, mas sermos parceiros não implica sermos acríticos ou seguidistas, pelo contrário, portanto, dar-nos uma responsabilidade de oferecer recomendações, políticas públicas que ajudem as instituições a cumprir melhor e, portanto, a responsabilidade de colaborar com elas e a responsabilidade de as criticar quando achamos que não estão a fazer bem o trabalho. Portanto, uma democracia também se faz disto, faz-se de ruído, de as pessoas discordarem, de criticarem, das instituições políticas nos criticarem a nós de volta, isso acontece constantemente e é tão legítimo como eles chamarem-nos nomes a nós, como nós chamarmos nomes a eles, enfim, dentro das fronteiras da boa educação, e portanto nós precisamos disso, portanto a independência das organizações depende disso, tem uma componente, enfim, prática, logística, financeira, é assim, nós podíamos amanhã reduzir a metade ou a um terço o orçamento da Transparência e Integridade ou da APAV, e a Transparência e Integridade e a APAV continuavam a existir, não continuavam a existir nos moldes em que existem hoje e com a capacidade de impacto que têm hoje, e portanto conciliar estas questões é sempre o drama de qualquer organização. Muito bem, obrigado. Nós depois vamos tendo aqui diversos, às vezes mais em jeito de comentários ou desabafo, não é? Temos aqui pessoas do Brasil, a Angola, e pronto, alguns fazem, caso aqui da Tina Moreira, que o problema às vezes não é tanto a corrupção, mas a impunidade. Bem, eu diria que a corrupção será sempre um problema, sempre, tenderá a ser sempre. Bem, entre nós estamos a tentar ultrapassar essa questão da impunidade. Pois o problema é que a impunidade alimenta a corrupção. E eu gostava de focar a impunidade a vários níveis, porque nós falamos de impunidade, do sistema de justiça que é lento, ineficaz, e é verdade. E sobretudo em casos de grande corrupção, em casos de grande criminalidade económica ou financeira, demora a investigar, depois demora a acusar, depois muitos processos perdem-se pelo caminho, mesmo quando há condenações são penas suspensas, não se recuperam os ativos e, portanto, o crime continua a compensar. Esse é um domínio que é urgente, mas há vários outros domínios de impunidade, de cumplicidades políticas, de instituições que têm, mesmo que não estejam provavelmente envolvidas em questões de corrupção, têm muitas vezes uma cultura que eu chamo de timidez institucional, não são assertivas, fazem muitas vezes uma leitura muito legalista dos seus próprios poderes para justificar não terem feito mais, e depois também há, infelizmente, uma enorme componente de impunidade cívica, de cidadãos que não são tão críticos quanto deviam, que veem, bom, as instituições não funcionam, portanto nós habituamos a isso e há aqui um político que rouba mas faz, isso é melhor do que um que rouba mas não faz, e portanto nós próprios, se não vemos as instituições a funcionar, tornamos-nos muitas vezes cúmplices do seu mau funcionamento, porque começamos também nós à procura de um atalho, que às vezes, enfim, às vezes somos mesmo obrigados a isso. Lá está, esse exemplo de Moçambique, é mesmo preciso um dinheiro à parte para o processo andar, porque senão, enfim, os cumpridores tornam-se quase uns tansos.
Portanto, às vezes somos mesmo obrigados, mas mesmo se formos obrigados a compactuar com isto, temos uma obrigação igual ou até acrescida de querer reformas e, portanto, há aqui vários níveis de impunidade judicial, institucional e cívica que nós temos que trabalhar juntos para vencer. Agradecido. Aqui de Angola, da nossa amiga Rosa Lundo, que teceu diversas considerações e que pergunta com que dificuldades é que por vezes também depois se debatem, ou seja, neste choque que há necessariamente por vezes, digamos, com quem detém o poder, não é? Seja governo, seja uma câmara, seja uma qualquer outra instituição, quais é que são, como é que conseguem por vezes ultrapassar as dificuldades que vão surgindo. No fundo, claro, aqui a Rosa, referindo-se também a muitas das vicissitudes e dificuldades que vivem em Angola. Mas aqui também não é preciso ir a Angola, aqui com certeza que também por vezes existiram essas dificuldades e esse choque, enfim, cria se calhar alguns dissabores. Será necessária alguma resiliência? Tem assim experiência e o vosso testemunho nestas questões, por favor. Claramente que sim, ou seja, como dizia, como está a dizer o João Paulo, é uma questão de o percurso e a experiência ensina-nos e dá-nos alguns trunfos. Não é nada que se possa dizer que está garantido. Este combate pela independência, não nos esqueçamos que num Estado português eu continuo a achar que existe tradicionalmente, para além das características todas que o João Paulo disse bem, existe tradicionalmente também uma desconfiança do Estado relativamente à sociedade civil, e se calhar algumas vezes com alguma razão, face também aos modelos que alguma sociedade civil organizada tendo a reproduzir e se calhar alguns maus exemplos e algumas más características, mas eu diria que aqui a situação da resiliência, ser perseverante, sabermos exatamente com que valores é que nós queremos, nós na APAV, pelo que fazemos e pelo facto de termos muitas vezes opinião, mesmo que a gente esteja quietinho, de vez em quando vem cá ter. E aí a questão de se acreditar nos valores e de os perseguir é extremamente importante. E depois, um aspecto que do ponto de vista da credibilidade é o que nós podemos dizer que tem muito a ver com a transparência, ter a casa arrumada. Quanto mais uma organização tem que ter a casa arrumada, tem que ter todo um protocolos de atuação internos relativamente às contas, relativamente à questão das hierarquias, relativamente a questões como, por exemplo, podem até encontrar no site da APAV, desculpa lá, a própria questão da gestão dos riscos de corrupção numa própria organização, isso encontram lá, e aí eu diria, e que se me aplica completamente, João Paulo, que é ter um bocadinho mal feitio. Ter um bocadinho mal feitio ajuda. e de vez em quando a assertividade, eu lembro, por exemplo, nos primeiros contactos dos primeiros anos, quando nós começámos uma cooperação mais institucional com o Estado, quando nós contactávamos o governo de cor A, já começado com o governo de cor B, eles desconfiavam porque é que não havia um dossiê na secretária lá que os outros deixaram que dizia APAV. Éramos amigos. E levou, eu diria, João Paulo, pelo menos, sendo claramente as missões diferentes, eu diria que levou pelo menos uns 10 anos a perceberem que nós éramos amigos de todos, sem amigos de ninguém. No ponto de vista, por exemplo, da APAV, a APAV teve sempre também uma tradição que penso que também é um bom fator, que a APAV honra sempre, em termos organizativos, em termos de organização, honra sempre o passado. Continuamos a ter muitos associados fundadores,
alguns deles, tirando eu, os outros 2 órgãos são. Por exemplo, a APAV foi, em termos de transparência, a APAV já nos anos 90 e, modéstia à parte, quem concebeu, que não fui de todo eu, teve uma visão também desse papel e desses desafios, que é, a APAV sempre teve revisor oficial de contas, por exemplo, e nunca foi escolhido pela APAV. Numa primeira fase, até haver a ordem dos revisores, pedia-se ao Ministro da Justiça, estatutariamente, que pedia à Câmara dos revisores oficiais, que na altura existia, e a partir do momento que há ordem, nós pedimos à ordem para indicar 2, um efetivo e um suplente, que variam de vez em quando. Por isso, o facto de as organizações estarem habituadas e terem até sistemas de auditoria interna para melhorar os seus mecanismos, claramente, estou a falar de uma estrutura maior, não é? Os sistemas internos de auditoria, de controle de qualidade, são todos mecanismos que arejam as organizações, fazem com que essa cultura possa ser efetivada. Isso é muito importante. O mau feitio ajuda de uma forma tremenda. Sim, eu também concordo com o mau feitio ajuda, porque estabelece logo linhas de independência e em relação à questão desta relação com os poderes e dos obstáculos, eu diria que o principal obstáculo, há gente que às vezes nos pergunta se somos ameaçados e coisas desse género. Em Portugal isso não acontece. Acontece com ativistas noutros países, seguramente, em Angola, em Moçambique, no Brasil isso acontece. Aqui em Portugal isso não acontece. Nunca fui alvo de qualquer espécie de ameaça, quer dizer, nunca tive medo físico de coisa nenhuma por estar nesta militância. O principal obstáculo é uma coisa mais comezinha e às vezes mais frustrante, que é a desatenção, a falta de receptividade dos decisores. E isto provavelmente também se aplica à PAV. Nós somos associações especializadas em determinado assunto e, portanto, produzimos conhecimento, temos pessoas que estão sensíveis ao problema, que estão no terreno e portanto, têm uma noção aguda dos problemas, daquilo que é preciso fazer, etc. E muitas vezes é muito difícil depois traduzir isso para os decisores que têm outras experiências de vida, que têm outra formação, que nunca se dedicaram a estes temas com a mesma profundidade de dedicação que nós, e portanto convencê-los que é preciso fazer qualquer coisa específica é muitas vezes a principal dificuldade. É a indiferença muitas vezes, e às vezes, em alguns casos, mais do que a indiferença, e eventualmente mesmo a falta de vontade em várias circunstâncias. Esse é sobretudo o principal problema, e também por aí é fundamental que estas associações tenham uma capacidade de mobilizar cidadãos. Eu digo muitas vezes que, no seu aspecto mais prático, a democracia é um sistema de conciliação de interesses. É um sistema em que eu digo o que penso, o João Lázaro diz o que pensa, concordamos, discordamos e depois, se não é possível chegar a um consenso, desempata-se. Mas este sistema só funciona de forma eficaz se a democracia for um sistema em que cada cidadão tem voz e cada voz é ouvida. E eu acho que nós estamos mais ou menos a meio do caminho. Hoje cada cidadão tem voz, no sentido em que, enfim, temos uma Constituição que nos permite liberdade de expressão, que é o que estamos a exercê-la neste momento. Cada pessoa pode dizer o que quiser. Não estamos num país em que eu seja, pelo menos facilmente, fisicamente ameaçado por expressar a minha opinião. Isso a mim nunca me aconteceu. Portanto, cada cidadão tem, de facto, voz, mas não são muitas as vozes que são efetivamente ouvidas. E esse é um problema. E, portanto, nós também somos, quase por definição ou obrigação, organizações que tentam dar voz às pessoas que não a têm. E isso é fundamental para uma democracia, enfim, mais eficaz e mais funcional, e também é fundamental para nós conseguirmos vencer esse principal obstáculo, que é o da resistência ou da indiferença, porque se os responsáveis políticos virem que há, de facto, muitos cidadãos a exigir determinada coisa, seja combater a corrupção, seja a proteção das vítimas, aliás, eu acho que muito do que aconteceu em Portugal em matéria de combate à violência doméstica, eu sei, o João Lázaro se calhar não está satisfeito, mas eu, como observador externo, acho que se fizeram progressos brutais, de uma cultura em que dizia ninguém se meta nos assuntos de outros, até uma cultura em que nós somos encorajados e sentimos uma obrigação já individual de denunciar um caso de violência doméstica, mesmo quando é dos vizinhos que eu nem sequer conheço e não tem nada a ver com o assunto. E isso deveu-se exatamente ao facto de um trabalho
que agora vai em 30 anos de uma organização, enfim, não foi só, mas de uma organização que conseguiu dar voz a esta gente que não tinha voz e fazer essa voz suficientemente audível para que os responsáveis políticos perceberem, bem, há aqui uma necessidade social, que no limite não pode ganhar votos ou perder votos se eu não Agora é convencê-los que isso não é apenas para uma categoria de crimes, mas para as vítimas dos outros crimes, Exato. independentemente de ser menos apelativo do ponto de vista eleitoral, diria. Isso agora é a agenda para os próximos 30 anos. Já é. Passo a passo. Muito bem. Eu sei que aqui no caso João Lázaro está com uma agenda mais apertada, muitas questões existiriam. Agradeço a ambos, aprendi eu próprio, nos restantes também, aprendi eu próprio algo mais. Aliás, em tempos fiz a experiência de ser parte, digamos, autor de uma ação popular, diga-se de passagem, não deu ainda, ou melhor, incomodou, mas não conseguiu o seu objetivo. Bem, por um lado, os outros dois autores, que já tinham mais idade, faleceram no meio do processo e destes 15 anos de ação. Mas confesso que gabo a vossa resiliência e a função que desempenham, porque tenho por experiência própria que é muito difícil. Quanto a retaliações, devo confessar que as tive, e dou-vos o exemplo que num prédio tenho uma fração que está cheio de facto daquelas ilegalidades típicas portuguesas. Vieram ter comigo, na altura o vereador comunista, fiquei espantado porque a ação abrangia deputados do PS e do PSD, não vale a pena aqui sanções, ou seja, chegar à conclusão que afinal aquela empreitada teve um leque de ação mais abrangente do que aquele que eu achava de início. Mas enfim, de forma, admiro a vossa resiliência, penso que para mim e para os demais, mais aqui uma lufada de ar fresco e informação. É sempre bom saber que cá estão enquanto mediadores e que têm um espectro de ação bastante largo. Da minha parte e em nome do Instituto Politécnico de Setúbal, agradeço a vossa presença. Fica aqui a gravação para a posteridade, para nós depois construirmos aqui o ciclo e todos aqueles que não tiveram a oportunidade poderem vir a visionar ou visualizar mais tarde ou posteriormente, e quem sabe quando passar toda esta fase não realizarmos algo que dura um dia ou dois, em que voltamos a reiterar e quem sabe com outros resultados, ou que conseguindo apresentar outros resultados ou desenvolvimento, ou aquilo que foram que têm sido as conquistas, digamos, dentro destes objetivos que são louváveis e que esperemos que consigamos alcançar de facto o tal desenvolvimento sustentável. Pronto, agradecido a todos, a ambos, pessoalmente na pessoa de João Lázaro e de João Paulo Batalha, e às instituições que representam. Bem-ajam. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, bom fim de semana. Igualmente. Obrigada, igualmente. Obrigada. Obrigada.